Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Como vocês devem ter visto, eu mudei o nome do canal, mudei a layout, mudei todo o canal e vou estar fazendo os vídeos agora numa nova pegada. Bom, para começarmos então, vamos ver que interessante a passagem que muitas igrejas, o sistema religioso deturpa muito, que é aquela passagem onde Jesus fala que na casa de meu pai há muitas moradas. Então, olha que estudo interessante. Então vamos lá, vamos começar lendo aqui em João capítulo 14, versículos 1 e 2. Olha só. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Reparem bem aqui, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar lugar. Vamos entender o que significa isso. Olha que interessante, mas antes disso, vamos ver algumas outras passagens para entender o que Jesus quis dizer. Vamos lá então, a próxima passagem fica em João capítulo 18, versículo 20. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo. Então Jesus ensinava na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Eles se reuniam tanto na sinagoga como no templo. E nada disse em oculto. Então Jesus, ele tendo falado francamente ao mundo, ele ensinava então no templo e na sinagoga. Olha que interessante, mas calma, vamos entender. Olha só, Lucas capítulo 21, 37 e 38. Jesus ensinava, olha novamente aí, Jesus ensinava todos os dias, ele ensinava todos os dias então, no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte, chamado das Oliveiras, e todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Então ele ensinava no templo todos os dias. Olha só, Mateus 21, 23. Tendo Jesus chegado ao templo, ele chegou ao templo e estando já ensinando, ele estava ensinando, porque ele ensinava todos os dias no templo. Acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Bom, quem deu autoridade para Jesus é um tema para um outro vídeo que também é muito interessante. Nós não vamos ver aqui, mas olha só, Jesus, ele estando já ensinando no templo, ele ensinava no templo. E o que isso significa? O que isso quer dizer? Vamos ver Mateus 12, do 3 ao 4. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus. Então aqui essa casa de Deus é referente ao tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés era chamado de casa de Deus. E comeram os pães da propiciação, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então olha só, a casa de Deus, que era o tabernáculo, depois futuramente com Salomão acabou virando o templo de Salomão, então era a casa de Deus. Como podemos ver em Hebreus capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Então o tabernáculo era a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Então olha que interessante o que vamos ver agora, como vamos confirmar em 1 Crônicas capítulo 6, versículos 48 e 49. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Arão e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, todo o serviço do lugar santíssimo e a expiação por Israel. Segundo tudo quanto Moisés, servo de Deus,
tinha ordenado. Então o tabernáculo era a casa de Deus. E olha o que Jesus vai falar agora do templo, no tempo ainda de Jesus. Em Lucas capítulo 2, versículos 43 ao 46. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus, isso na sua infância ainda, em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo. Então acharam Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E olha o que Jesus vai dizer agora. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o ouviram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Então ele tinha o templo como a casa do pai dele, isso antes da cruz. Porque depois da cruz o templo perde a sua eficácia e as pessoas então passam a ser o templo. Mas olha só, também em João capítulo 2, versículos 14 e 16, olha o que Jesus diz. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então Jesus tinha o templo antes da cruz como casa de meu pai. E olha só agora, vamos entender então em João 14, os versículos 1 e 2, o que ele quis dizer. Que ele fala assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Então, quando ele fala na casa de meu pai, ele se refere ao templo. No templo haviam muitas moradas, porque essas moradas eram as pessoas que iam ver Jesus ensinando. Eram as pessoas que iam todos os dias no templo para ouvir Jesus, porque elas criam nele, elas acreditavam em Jesus e queriam ouvir os seus ensinamentos. Então essas moradas, Jesus está falando dessas pessoas que frequentavam o templo todos os dias para serem ensinadas por ele. E a casa de meu pai que ele se refere é o templo. E quando ele fala, eu vou preparar lugar, ele está falando que iria morrer na cruz. E na ressurreição, depois ele enviaria o Espírito Santo que faria das pessoas moradas. Então esse é o significado desta palavra. E neste capítulo ainda vamos revelar mais 2 assuntos interessantíssimos deturpados pelo sistema religioso. Olha que interessante, vamos continuar então lendo João, esse capítulo 14, vamos continuar lendo dos versículos 3 até o 26. Olha que interessante. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então Jesus está falando que voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Que Jesus vai falar que é ele, porque ele está no Pai. Muitos têm como Jesus, ele é Deus e se fez carne. Mas olha, vamos ver o que este capítulo quer dizer. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, por que Jesus disse que quem vê ele, vê ao Pai? Será que Jesus era o Pai? Olha só como este capítulo vai dar a resposta.
Não crês que eu estou... ele está dizendo então que ele está no Pai e não que ele é o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então ele termina aqui falando que vai para junto do Pai. Olha que interessante. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me ameis, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai. Então Jesus, ele está rogando ao Pai. E ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade. Mas Jesus não disse que ele era a verdade? E como ele então daria outro Consolador que é o Espírito da Verdade? É porque na verdade Jesus Cristo, ele é o próprio Espírito Santo encarnado, o Espírito Santo em carne, e vamos ver como este capítulo ele vai testificar isso. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então quem habitava com eles naquele momento era o próprio Jesus. E depois que Jesus ressuscitou e enviou o Espírito, então o Espírito passou a estar neles, nos apóstolos. Então olha como isso é muito evidente que o próprio Jesus, ele era o Espírito Santo, ele era o próprio Espírito Santo encarnado, o Espírito do Pai, e não o próprio Pai, o que é um pouco diferente. Continuando, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Está vendo como ele diz que voltarei para vós outros? Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Mas continuando, olha isso. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, através do Espírito Santo que eles receberiam posteriormente. Olha só, disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos. Está vendo como Jesus ele se inclui aqui junto com o Pai? E viremos para ele e faremos nele morada, porque Jesus é o Espírito Santo, Jesus é o Espírito do Pai. Olha só, terminando então aqui. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai, que me enviou. Isto vos tenho dito. Então Deus enviou Jesus, olha só, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, tá vendo? Era o Espírito Santo, Jesus era o próprio Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha que interessante como Jesus ele é o próprio Espírito Santo. Paulo ele deixa bem claro isso. Podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 27 ao 28. Olha só. Que todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é o Pai. O Pai lhe subordinou o Filho. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que na fundação do mundo pairava sobre as águas, naquele momento havia se feito carne, e que era Jesus. Por esse motivo ele era filho do Pai, então filho do homem e filho de Deus.
Deus. O Espírito se fez carne e tornou-se Filho de Deus. Então, quando ele ressuscitou e voltou para o Pai, ele veio então e se fez morada em todos os homens, o Espírito do Pai, o próprio Espírito Santo. E olha que interessante, isso podemos confirmar lá quando o anjo fala para Maria que ela iria conceber do Espírito Santo. Podemos ver em Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito Santo não desceu sobre Maria da mesma forma que ele agiu em Moisés, que agiu nos profetas, em Davi, não desta forma, mas ele desceu em Maria para ela poder conceber do Espírito Santo que se faria carne. Jesus era o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito do Pai, deixando bem claro então a heresia sobre a Trindade que o sistema religioso ensinou. Se o Espírito Santo era Jesus, logo eles eram então dois, o Pai e o Espírito, que se tornou carne e se tornou Jesus. Eles não eram uma trindade, porque aí a trindade não existe. Era Deus e o Espírito que se fez carne. Jesus era o Espírito Santo. Então esta trindade também é uma heresia ensinada pelo sistema religioso. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido, espero que tenha gostado também desse novo formato dos vídeos. Eu vou ficando por aqui e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!